Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês, um assunto muito gostoso, um assunto muito tranquilo, um assunto que revela a vocês que eu gosto muito de explicar. Você sabe por quê? Porque esta lei, a Lei 13.460, vem estabelecer os nossos direitos como usuários dos serviços públicos. É uma lei bastante inovadora, é uma lei muito importante, uma lei com certeza aí, dada a sua importância, será cobrada nos concursos públicos e acredito que sempre teremos agora uma ou outra questão sobre essa lei. Por isso que o professor preparou uma super aula para vocês, uma aula que eu tenho certeza absoluta, que no final da aula você vai fechar os seus olhinhos, vai olhar para trás e falar assim, realmente eu consegui entender, consegui compreender o objetivo dessa lei. Então vem comigo, vou explicar para vocês. Então a Lei 13.460, tá certo? Lei 13.460. Eu vou colocar aqui essa lei, tá? Para vocês, ó, a Lei 13.460 de 2007. Professor, o que diz essa lei? Vem comigo aqui, ó, a ementa da lei. Isso aqui, ó, esse cara aqui chama-se ementa da lei. Professor, qual é o trabalho da ementa da lei? A ementa da lei vai descrever o objetivo dessa lei, o que ela vem regulamentar. Então, ela vai dispor, dispõe sobre a participação, proteção, defesa do usuário, dos serviços públicos e da administração pública. Então, essa aqui é uma lei muito importante. Uma lei que eu digo para vocês que já na ementa, eu gosto muito desse tipo de lei, que não tem a virgulazinha e fala assim, e dá outras providências, né? Professor, o que significa essa e dá outras providências? Significa dizer que além dessa regulamentação específica daquele assunto que é dispor sobre a participação do usuário na prestação dos serviços públicos, que essa que é o objetivo principal da lei, ele vai trazer outros dispositivos estranhos a esse assunto. Ou seja, essa aqui é uma lei que vem regulamentar sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário. Professor, e aí, professor? Lei de 26 de junho de 2017. Só que não tem como eu explicar essa lei para vocês, a 13.460, sem mencionar este decreto. Tá? Olha só, decreto 90/94 de 2017. O que diz esse decreto? Olha só, lei de junho e decreto de julho. Dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos, ratifica a dispensa do reconhecimento de firma e da autenticação de documentos produzidos no país, institui a Carta de Serviços do Usuário. Vem comigo aqui, olha só, deixa eu colocar aqui um negócio aqui muito importante, ó, colocar uma vírgulazinha. Então, essa lei aqui, só para vocês entenderem, para fazer essa introdução, para a gente começar a explicar artigo por artigo da lei, a Lei 13.460 tem alguns dispositivos muito importantes. Tá? Entre eles, tá? Ele traz aqui, ó, cartório, ok? Ó. O que ele traz no cartório aqui? Ó? Eu vou colocar aqui, ó, boa fé. Né? Significa dizer o seguinte, que a Lei 13.460, um dos parâmetros do atendimento, uma das diretrizes de quem está atendendo o usuário dos serviços públicos, diz o seguinte, olha, agora você é tratado aqui como boa-fé. Se você é boa-fé, você está lá para frente, você quer fazer um requerimento para determinado serviço público, né? Um requerimento. O que acontece? No órgão qualquer, lá está exigindo lá o reconhecimento de firma ou cópia autenticada. Sendo que você está ali, mostrou os documentos comprobatórios, o agente público pode pegar o RG, olhar, pedir para assinar, conferir a assinatura, ou seja, é você. Só que hoje a burocracia, ele não trata o usuário com essa extrema boa-fé. Então ele fala assim para ele, olha, você tem que ir lá, tá certo? Você tem que ir lá e no cartório e autenticar, né? Ou seja, a Lei 13.460, ele vem o seguinte, ele fala assim, negativo. Agora o usuário é detentor de boa-fé, salvo o contrário, né?
que mais, professor? A Lei 13.460, além de outros dispositivos que nós iremos estudar aqui, instituiu um novo formato, né, da Carta de Serviços, né? Tá aí. É legal? É legal, é bacana, muito bacana, né? E aí, professor? Só que esta Lei 13.460, né, ela tem um vacatio legis, né, de no mínimo 1 ano, né? Ou seja, de 1 ano depois, né, a gente vai trabalhar isso no último dispositivo da lei, né? Nós temos aí 3 datas de vacatio legis. O que é o vacatio legis, né? Então, vamos supor que a lei é publicada hoje. E lá nos últimos artigos vai falar, ela entrará em vigor daqui 90 dias. Tá? Então, ou seja, de hoje, da data da publicação até 90 dias, ela vai estar nesse fenômeno do vacatio legis, né? O vacatio legis. Para que isso? Para a administração pública se organizar. Então, a administração pública ela vai se organizar. Então, é o seguinte, ele passou, a maioria dos órgãos públicos, a União, os estados aí, e os municípios, salvo engano, maiores de 360 mil pessoas, né? Eles passarão a obedecer essa lei num prazo de 1 ano. Só que aí veio o decreto, tá certo? O decreto aqui da federal, né? Federal, especificamente para a União, né? Poder executivo, ele veio fazer o seguinte, opa, já vem reconhecer essa lei, e já vem o quê? Disciplinar alguns dispositivos. E detalhe, aplicação imediata. Professor. Então, é importante, sim. Então, nesse sentido, eu digo para vocês aí que vocês deverão primeiro assistir essa aula, a aula 13.460 de 2007. É muito importante, né? E depois vocês deverão assistir de forma complementar esse decreto 9094 de 2017, né? Inclusive, no começo dessa aula, eu digo para a galera que essa aqui é uma aula que eu fico muito feliz, porque ela vem simplificar, tá certo? A atuação, vai simplificar a atuação do Estado frente à prestação de serviços públicos aos usuários. É muito importante, né? Vai eliminar a solicitação de muitas certidões, de reconhecimento de firma, trata da boa-fé, né, como princípio básico do bom atendimento. Bacana? Fechou? Então, vamos lá, né? Então, vamos voltar um pouquinho. Então, nós temos aqui a Lei 13.460, que ela vai dispor sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública. Neste sentido, tá, ainda na introdução da nossa aula, muito importante, ele fala os direitos do usuário, né? Então, nessa lei aqui, ele vai tratar quais são as diretrizes de atendimento, ok? Ó, diretrizes de atendimento, salvo engano, são 15 diretrizes. Nesta lei, nós iremos tratar dos direitos, ó, dos usuários, salvo engano, são 6 direitos. E, claro, vai falar também dos deveres, né? Deveres do usuário, salvo engano, são 4 deveres. Então, isso aqui é potencial questão de prova, né? Então, a lei vai tratar sobre isso, só que a lei, como disse para vocês, ela tem um vacatio legis, ou seja, ela vai entrar em vigor daqui a 1 ano. Né? Então, isso aqui é a lei, né? 13.460. Com certeza, com base nos ditames dessa lei, tá, foi editado o decreto 9094, de 17 de julho de 2017, que diz o seguinte, dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços, ratifica, ou seja, confirma, a dispensa de reconhecimento de firma e da autenticação de documentos produzidos no país. Professor, ratifica em base de qual documento? Da Lei 13.460. E institui a Carta de Serviços ao Usuário, dispositivo esse aí, que é também previsto na Lei 13.460. Então, vamos lá, né? Como eu disse para a galera, esta aqui é uma aula, é uma lei, aliás, que não tem aquele dispositivo e dá outras providências. Quando você estuda uma lei que não tem esse tal de e dá outras providências, o legislador ele procura o quê? Sempre regulamentar,
legalizar aquela situação da forma exaustiva, o máximo possível. E com isso, olha só a abrangência dessa lei, dessa prestação de serviços, ela foi toda estruturada em capítulos, são 7 capítulos. Eu gosto de passar sempre essa estrutura de capítulo para que o aluno tenha uma visão sistêmica do assunto. Quando você tem uma visão sistêmica do assunto, você particiona esse conteúdo gigantesco e você consegue fixar com mais cuidado, né? Com mais detalhes, com mais profundidade. Temos aqui o capítulo 1º, disposições preliminares. Nessa vida de concurseiro profissional, eu digo que a maioria das questões de legislação específica são elaboradas nas disposições preliminares, porque ali passa alguns princípios, algumas situações gerais a serem aplicadas no decorrer de toda a lei, por isso que é muito importante. O capítulo 2º, que é o mais longo de todos, ele vai tratar dos direitos básicos e deveres dos usuários. Nesse capítulo 2º, são 4 pontos importantes, tá? Primeiro ponto importante, eu vou colocar aqui na sigla, né? Vai definir as diretrizes, vai definir os direitos, os deveres e vai criar a tal da Carta de Serviços, né? Olha aí. Todos esses dispositivos previstos aonde? Previstos no capítulo 2º da lei. Muito importante isso aí, né? Potencial questão de prova, com certeza. O capítulo 3º, ele vem falar das manifestações. Professor, o que vem a ser das manifestações, né? Manifestações manifestações, quem manifesta, é alguém que manifesta alguma coisa, não é isso? Quem é esse alguém? É o usuário dos serviços públicos, né? Inclusive, este conceito de usuário, no capítulo 1º, que é das disposições preliminares, voltando só um pouquinho, aqui ele vai conceituar muitos pontos importantes, vai conceituar quem são os usuários, vai conceituar o serviço público, agente público, não é isso? Então, olha só, ele veio a parte de conceitualização também. Então, manifestação de quem? Dos usuários. Olha aí, ó, dos usuários vai manifestar sobre o quê? Sobre os serviços públicos. Professor, o que é essa manifestação? Exemplos, denúncias, sugestões, reclamações, elogios, ou seja, são todas essas espécies de formas de manifestação. É claro que essa lei, seguindo a tendência aí, no contexto brasileiro hoje de simplificação, vai facilitar o máximo possível para as formas que você pode se manifestar. E claro que também, dentro dessa estrutura de prioridade de atendimento, tá, o que acontece? Tem que ter alguém responsável pela gestão do atendimento. Alguém responsável pela gestão do atendimento. Professor, quem que vai ser responsável, a princípio, a via de regra, na gestão do atendimento? Está aqui, ó, as ouvidorias, né? Ou seja, trouxe, tá certo? Trouxe mais um produto, mais um serviço a ser prestado para a ouvidoria. Então, a ouvidoria vai ser aí o responsável aí, pela gestão da qualidade do atendimento, né? Bacana, o que mais? Aí vamos lá, a ouvidoria, né, ao longo do tempo, nós vimos que a ouvidoria já está passando por vários aperfeiçoamentos aí, né? Então, mais um, né? Outro, dos conselhos de usuários, atenção, isso aqui é elemento novo criado pela lei, tá? Elemento novo criado pela lei, né? Rapaz, pode ter certeza, daqui a pouco tempo, todos os concursos públicos do município, estado e governo federal estarão cobrando essa lei, com certeza, né? Então, Conselho dos Usuários, a gente vai falar desse conselho, as regras gerais do conselho. É claro que a lei vai remeter a criação desse conselho para cada ente da federação e cada poder da federação, né? Capítulo 4, né? 6º, perdão. O foco aqui é o atendimento, né? O atendimento que é melhoria. Então, ele traz aqui a previsibilidade, atenção, da avaliação continuada dos serviços públicos, ou seja, também novo esse dispositivo aqui, né? Aqui já obriga os órgãos, pelo menos uma vez por ano, a efetuarem pesquisas de avaliação. E, finalmente, nas disposições finais e transitórias desta lei. No tocante do último capítulo, das disposições finais e transitórias, um dos dispositivos mais importantes deste capítulo trata-se especificamente de quê?
trata lá do vacatio legis, né? Ou seja, o tempo necessário para que a lei vai entrar em vigor. Quando que ela vai passar a entrar em vigor? Até entrar em vigor, ele fica nesse estado de vacatio legis. Bacana? Então, essa aqui é a estrutura da lei. Feito essa consideração, né? Vamos aqui para o primeiro capítulo, o artigo 1º. Vamos lá. Esta lei estabelece normas básicas para, olha só, qual que é o objeto da lei? Normas básicas para participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos prestados direta ou indiretamente pela administração pública, né? Vamos lá, coisas importantes, né? Então, participação. Participação, como que a lei vai garantir a participação? No meu modo de ver, nessa lei aqui, ele traz 2 pontos importantes, né? Primeiro ponto de participação, ele vai criar o quê? Ele vai criar os conselhos, né? Os conselhos dos usuários. Você vai participar dessas normas básicas e, além da participação dos conselhos, o direito da garantia da manifestação, né? Proteção e defesa dos direitos, né? A proteção e defesa são 4 pontos importantes, né? Eu já disse para vocês, são as diretrizes, são os deveres, são os direitos e a carta de serviços, né? Agora, uma coisa importante, professor, essa parte de atendimento dos serviços públicos prestados por quem? Pela administração pública. Pela administração pública, ou seja, isso aqui não abrange, tá certo? Não abrange aqui, a princípio, os serviços prestados pelas empresas privadas, né? E na administração pública vai atender, direta e indireta. Professor, quem que são as indiretas? Empresas públicas, sociedade de economia mistas, fundações públicas e autarquias. Então, isso aqui é a lei, né? Neste sentido, vem o parágrafo 1º, tá? O parágrafo 1º vai definir a abrangência desta lei, tá? Desta lei. Vamos lá. O disposto nesta lei aplica-se à administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do DF e dos municípios, né? Nos termos do inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 37 da Constituição Federal, né? Voltando aqui, gente, qual que é o trabalho do parágrafo 1º? Fala o seguinte, olha, essa aqui é uma lei federal, uma lei nacional, perdão. Quem estará sujeito à obediência dessa lei? Aí ele falou todo mundo, todo o poder público, olha só, a União, os Estados, Distrito Federal, municípios, nos termos do inciso 1º. Então, ela é uma administração pública direta e indireta. Quando ele fala administração pública direta e indireta, entende-se também todos os poderes. Então, está aqui a administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do DF, dos municípios, deverão obedecer essa lei. Então, olha só, mais um reforço para vocês, mais uma informação que essa lei aqui provavelmente vai ser cobrada em todos os concursos públicos, inclusive para militares, pode ter certeza disso. Agora, uma coisa que eu chamo a atenção para vocês, né? Nesse parágrafo 1º, o legislador ele fez uma referência ao artigo 37 da Constituição Federal, né? Uma dica para a galera que gosta de estudar, a galera aí que fica competitivo, né, um aluno que realmente está aqui naquele espaço de ficar altamente competitivo, toda vez que tiver um dispositivo da Constituição assim, você tem que ir lá e ler, cara. Vamos lá, vamos ler no artigo 37, olha que coisa importante. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente 2 pontos, né? Primeiro, as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral. Professor, como é que a lei está chamando essas reclamações? De manifestações, ó. Olha aí, né? Relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e avaliação periódica. Olha aí, cara, esta lei trata exatamente sobre isso, avaliação periódica, anualmente, através de pesquisa, a gente vai estudar nessa aula, externa e interna
da qualidade do serviço público. Por que fazer a avaliação? Para manter a qualidade incluído, né? Então, eu digo para vocês que essa lei 13.460, ela vai estar regulamentando aí esse inciso primeiro. Professor, vamos lá. Inciso 2. O acesso aos usuários a registros administrativos e as informações sobre atos de governo observado o disposto no inciso 10 e 33 da Constituição Federal. Aí aqui vem, ó, vide a Lei 12.527 de 2011, ou seja, a Lei de Acesso à Informação vem regulamentar o inciso 2. Professor, por que aqui, então, lá no site do Planalto, ele não colocou esse vide a Lei 13.460 de 2007? É muito simples, né? Porque esta lei ainda não está em vigor. Ela está naquele processo de vacatio legis. Quando der o prazo, com certeza, será incluído aqui esse termo, essas palavras ali. Parágrafo 3º, a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função da administração pública, aqui é o abuso de poder. Bacana? Então está aqui, pronto para vocês, né? Ou seja, esta lei também tem o objetivo de quê? De regulamentar, de normatizar o artigo 37, parágrafo 3º, inciso 1º da Constituição Federal. Não tem jeito, cara. O estudo nosso aqui, ele é completo, ele é detalhado, é para você realmente fixar o conteúdo. E uma forma que o professor Luiz, que eu utilizo para enriquecer a aula, é o seguinte: eu sempre gosto de fazer esses insights, né? Falo um pouquinho de técnica legislativa, da Constituição, de outros conceitos, para quê? Para que você entenda que quando você estuda para concurso, você tem que ficar sempre antenado. Então, você tem que entender o seguinte, que ó, ele é integrativo, cara. As ciências elas vão se interlaçando para formar um conhecimento. Ok? Vamos lá. Parágrafo 2º. Perdão. A aplicação desta lei não afasta a necessidade do cumprimento do disposto. Ou seja, essa aqui é aquela lei que eu disse que não tem e dá outras providências. Uma das características dessa lei é que o legislador tenta fazer uma regulamentação exaustiva dentro de só um regulamento. Só que aí, no parágrafo 2º, ele traz uma exceção, aliás, duas exceções. O que ele faz aqui? Olha só. Em normas regulamentadoras específicas, quando se tratar de serviço ou atividades sujeitos a regulamentação ou supervisão, né? Por exemplo, aqui você põe serviço de energia, tá? Serviço de energia. Então, quem que regulamenta o serviço de energia? Quem regulamenta o serviço de energia é a Anatel, né? Anael. Então é o seguinte, aquelas regulamentações específicas para a prestação desse serviço continuam valendo. Não serão revogadas em conformidade dessa lei aqui. E, finalmente, né, deixou bem claro aqui a Lei 8.078. Professor, o que é a Lei 8.078? Agora é uma anotação que você tem que fazer. É o CDC, Código de Defesa do Consumidor, né? Então, na Lei 8.078, de 11 de setembro de 90, quando caracterizada a relação de consumo, né? Já a relação de consumo será regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, nós temos aqui a aplicação dessa lei. Então, a lei ela é uma lei que ela vem trazer pontos importantes sobre a garantia dessa prestação de serviços públicos, mas nós temos essas duas ressalvas, né? E o parágrafo 3º, nós temos outra ressalva, né? Vamos lá, gente. Esta lei, qual que é o foco? Qual que é o público-alvo para o cumprimento dessa lei? Gente, é o poder público. Quem que é a administração pública? É a administração pública direta e a administração pública indireta. Esse é o foco principal, tá? Só que no parágrafo 3º, colocou uma possibilidade de aplicação desta lei no serviço privado, no serviço particular. Aplica-se subsidiariamente o disposto nesta lei aos serviços públicos prestados por particular, né? Aqui nós temos que explicar algumas coisas para vocês, que você não vai só utilizar para esta aula, para outros assuntos também, inclusive na sua vida, no dia a dia da sua vida, uma vez ou outra, você vai precisar desse conhecimento. Gente, esta lei, o foco principal é a administração pública.
É a administração pública. Então é isso? É o governo, administração pública direta e indireta. Está lá. Só que aqui ele fala subsidiariamente, né? Quando a gente fala subsidiariamente, significa dizer em segundo plano, né? Como assim, professor? Tem as leis que vêm regulamentar o serviço público ou prestação por particular, né? Gente, se é por particular, aqui não é o Estado, aqui não é a administração pública, é outra pessoa. Então está lá. Então, quando ele fala subsidiariamente, significa dizer o seguinte: em uma situação concreta, tá? Numa situação concreta, não tem regulamentado tal situação. Aí, esta lei pode ser aplicado em segundo plano para a solução do caso concreto, do caso particular. Entenderam? Agora, professor, se fosse, trocasse essa palavra de subsidiariamente pela palavra complementariamente, complementar, de forma complementar, aí é o seguinte: de forma complementar é o quê? Primeiro, o que você faz? Você vai aplicar a lei original, aquela lei que regulamenta aquela situação. Pronto. Depois que você aplicou essa lei 01, aí você vai ter obrigado a aplicar a lei 02 para complementar a lei 01. Quando é subsidiariamente, você só vai aplicar essa lei subsidiária quando não for resolvido o conflito ou a situação da lei original e da lei complementar. Você vai só subsidiariamente. Então, essa aqui é... Gente, isso pode despencar em concurso público. O examinador pode colocar diversas situações. Bacana? Então, é o seguinte, vamos lá. Na prestação dos serviços públicos, né, a aplicação da lei é obrigatória. Está aí. A aplicação da lei é obrigatória, né? Professor, e aqui? Essa item 1, ela vai ser uma forma complementar, vai ter que ser aplicada de forma complementar. E, claro, deu relação de consumo, além de ser complementar, ela vai ser obrigatória, porque caracterizou o quê? A relação de consumo. Já para o particular, ela vai ser subsidiariamente. Bacana? Vamos para frente, né? Cara, não tem jeito, cara. Eu gosto de explicar, cara, em detalhes, para realmente o aluno aprender. Parágrafo 2º, né? Muito importante. Pode anotar aí o nome do parágrafo, do artigo 2º, conceitos. Então, ele vai trazer os conceitos, olha só. Para os fins desta lei, consideram-se, vamos lá, 1, usuário. Então, aqui ele vem padronizar o conceito de usuário no Brasil. Então, a partir de hoje, qualquer prova discursiva que você for fazer, ou questões discursivas, qualquer prova de concurso para qualquer banca, quando você lê a palavrinha usuário, você vai ter que entender usuário, pessoa física, eu e você, jurídica, o LAC, né, que se beneficia ou utiliza efetiva ou potencialmente, olha só, professor, eu estou utilizando lá o serviço, então é de forma efetiva. Só que o legislador aqui colocou de forma ampla, potencialmente, ou seja, você não está utilizando esse serviço público, mas poderá, você está apto para utilizar de serviço público. Então, isso que vem a ser usuário, né? Vamos de novo, pessoa física ou jurídica que se beneficia ou utiliza efetiva ou potencialmente de serviço público. Então, este é o conceito oficial de usuário do serviço público. 2, serviço público, conceito oficial, atividade administrativa ou de prestação direta ou indireta de bens ou serviços à população exercida por órgão ou entidade de administração, da entidade de administração pública. Eu quero ver se você está entendendo. Estou perguntando para você. Eu quero 2 exemplos, tá? De prestação de serviço direta. Eu quero um serviço público de prestação direta. 2 exemplos. Vou colocar aqui, educação. Como assim, professor? Educação. Coloco lá para vocês, educação, escola municipal Maria Severina, está lá, né? O quê? Uma prestação de serviço público de forma direta. Outra prestação de serviço público direto, polícias, né? Polícia militar, polícia civil. Outra, professor,
um hospital público, né? Olha aí, não é? É uma desconcentrada, né? Hospital público está aqui. Outro professor, o serviço público direto. Olha, ó, Cefaz, Secretaria de Fazenda, ó, Secretaria da Receita Federal. Quando você solicita o seu número do seu SIC, ou do famoso CPF, né? Do seu CPF. Então, essa é a forma de prestação direta, que é feita pelos órgãos diretos. Professor, agora eu quero exemplos, olha aqui, da indireta. Tudo bem. Quando você vai lá, ó, Banco do Brasil, pleitear no FCO, por exemplo, ó, Caixa Econômica, né? Caixa Econômica, né? Tá aí, tem outra. A indireta é por quem? São pelas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Então, isso aqui que é de forma direta e indireta, né? Puxa vida, professor, recordei um pouquinho aqui sobre direito administrativo. Aí, bacana, 10, né? Vamos lá, vamos continuar. 3, outro conceito. Então, primeiro conceito de usuário. Segundo conceito, o serviço público. Você viu que o conceito de serviço público é abrangente, não é isso? Prestação direta e indireta de qualquer serviço, qualquer serviço, né, à população exercida por órgão ou entidade da administração pública. Agora, a administração pública, vem comigo aqui. Órgão ou entidade integrante da administração pública de qualquer dos poderes da União, dos estados, DF, dos municípios, advocacia pública e defensoria pública. Então, está aqui para vocês, né? Ele conceituou a administração pública, né? Então, todo mundo, todos os entes federados, federados, né? Ou seja, União, estados e municípios, de todos os seus poderes. Aí ele fez questão de incluir aqui a advocacia pública e a defensoria pública. Ele fez questão de colocar esse cara aqui. Bacana? Vem comigo aqui. Outro conceito importante. Agente público. Quem que é o agente público? O agente público é aquele que trabalha, né, na prestação de serviço. Exatamente. Ó. Quem exerce o cargo, emprego ou função pública de natureza civil ou militar. Olha aí, ou militar. Ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Professor, transitoriamente ou sem remuneração. Quero um exemplo daqueles agentes honoríficos, não é isso? O cara está participando do tribunal do júri, é o que? O agente honorário, né? Ele é transitório e sem remuneração. O cara está trabalhando nas eleições, professor. Mesário, transitório. Então, ele é considerado um agente público. Então, de novo, quem que é agente público? Quem exerce cargo, emprego, cargo para administração pública direta, autarquias e fundações, emprego para as empresas públicas e sociedade de economia mista, função pública, ele está ocupando um cargo público, dou um exemplo aqui de natureza aí, comissionada, né? Pode ser civil ou militar, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. E, finalmente, o último conceito, o conceito das manifestações, né? O conceito das manifestações, eu vou chamar isso aqui de novidade dessa lei. Claro que isso não é novidade, mas a forma que ele está tratando aqui é muito interessante. Você viu lá na Constituição, ele colocou reclamações, né? A manifestações, ele vem ampliar. O que é uma manifestação? Quem que vai manifestar? É o quê? O usuário do serviço público, né? Então, o que ele vai manifestar? Manifestações, quem são? Atenção, reclamações, denúncias, sugestões, elogios e demais pronunciamentos dos usuários que tenham como objetivo a prestação de serviços públicos e a conduta de agentes públicos na prestação e fiscalização de tais serviços, ou seja, conceito de manifestações. Vamos para frente, professor? Vamos para frente, né? Parágrafo único da parte de conceitos. O acesso do usuário a informações será regido pela Lei 12.527, né? O aluno concurseiro sabe que nós temos uma lei, tá? Que é chamada de LAI, né? O que é LAI, né? LAI é a Lei 12.527. A Lei 12.527, a LAI, ela trata a Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação, além de outros dispositivos, a Lei de Acesso à Informação, ela vem estar regulamentando
o artigo 5º, inciso 33 da Constituição, também o artigo 37, parágrafo 2º, inciso 2º da Constituição, esse aí nós lemos agorinha, atrás, esse cara aqui, ele vem garantir o acesso às informações. Qual que é a ideia dessa lei? Só para vocês entenderem o contexto aqui. A ideia geral da lei é garantir, é transformar o acesso à informação em um direito fundamental do povo brasileiro. Como assim um direito fundamental do povo brasileiro? Primeira coisa, o que ela trouxe? Princípio geral, regra geral. Regra geral. Todas as informações, elas são públicas e acessíveis. Pronto. Então, essa é a regra geral. Tem duas exceções que a gente vai tratar, que são as informações com direito à restrição. Tá? A gente vai falar de restrição nesta aula um pouquinho para frente. Então, o que diz aqui? Primeiro, informação, ela é pública. Se ela é pública, o Estado tem que garantir que as pessoas tenham acesso a essa informação. Aí vem a lei. Tá? O que ela faz? O acesso do usuário a informações será regido pelos termos. Então, aqui você pode peticionar, solicitar informações aí. Então, é a lei, essa lei que vai tratar de forma exaustiva. Então, também é uma lei muito importante, tem aula do prof. Gravada nesse sentido. Bacana? Fechou. Vamos lá. Artigo 3º, vem. Com periodicidade mínima anual, cada poder e esfera de governo publicará o quadro geral dos serviços públicos prestados, que especificará os órgãos, as entidades responsáveis por sua realização e a autoridade administrativa a quem estão subordinados ou vinculados. Né? Então, aqui fala que todo ano, uma vez por ano, todos os poderes e órgãos deverão publicar os seus serviços. Né? Aí você pode colocar no seu caderninho, coloca aí em algum lugar, escrever carta de serviços. Carta de serviços, a gente vem complementar esse dispositivo do artigo 3º, inclusive nessa aula. Né? Parágrafo 4º. Muito importante, vem comigo aqui. Os serviços públicos e o atendimento ao usuário serão realizados de forma adequada, observados os princípios regularidade, continuidade, efetividade, segurança, atualidade, generalidade, transparência e cortesia. Né? Olha aí, ó, 8 princípios. Né? E aí, professor? Cara, experiência de concurseiro. Toda vez que no texto da lei traz a palavrinha princípios, cara, você tem que ler esse cara, você tem que estudar de forma exaustiva, que você vai ser potencial questão de prova. Os de serviços públicos e o atendimento. O cara vai perguntar quais são os princípios dos serviços públicos. Olha, A, regularidade. B, continuidade. Efetividade, segurança, atualidade, generalidade, transparência e cortesia. Esses são os princípios da administração pública, tá certo? Esses são os princípios da administração pública, né? Tá aí para vocês, né? Muito importante, né? Então você tem que ter esse cara na cabeça, potencial questão de prova, né? E detalhe que esses aqui são os princípios não só dos serviços públicos, mas também do atendimento ao usuário, tá? Pronto, né? Concluímos aqui essa primeira parte do capítulo 1º, o capítulo 1º, que são das disposições gerais. Agora a gente vai entrar no capítulo 2º, que são dos direitos básicos e deveres dos usuários. Né? Olha que coisa interessante, né? A lei colocou bem claro, ó, dos direitos básicos. Né? Quando o legislador ele denomina assim, ó, direitos básicos, significa dizer que os usuários não terão apenas esses direitos aqui garantidos. Né? Esses direitos aqui garantidos são direitos básicos, mas ele pode ter outros direitos, principalmente aqueles específicos, né? E deveres dos usuários. Vem comigo aqui. Primeiro, vamos lá. Antes da gente entrar em detalhes, o que você vai estudar nessa lei aqui? Você vai estudar aqui, ó, vem comigo aqui. Ó. Você vai estudar as diretrizes, está aqui, olha aí, ó, as diretrizes, né? Salvo engano, são 15 diretrizes. Tá? Você vai estudar os direitos. Salvo engano, 6. Né? E você vai estudar os deveres. Salvo engano, 4. E mais a carta de serviços.
Cara, nem precisa falar que cara potencial questão de prova. O cara pode pegar um direito aqui, ó, e falar que é uma diretriz ou um dever. Pronto, tá aqui para vocês, né? Aqui vem garantir os direitos, né, cara? Os direitos. Então, um capítulo mais longo de todos, né? Esse capítulo aqui, tá? Então, são os de vão lá. Artigo 5º. O artigo 5º vai trazer as diretrizes. Caput do artigo 5º. O usuário de serviço público tem direito à adequada prestação dos serviços, devendo os agentes públicos e prestadores de serviços públicos observarem as seguintes diretrizes. Primeira diretriz de atendimento, tá? Urbanidade, respeito, acessibilidade, cortesia no atendimento aos usuários, né? Ou seja, educação, né? 2. Aqui eu vou fazer só a leitura, só quando tiver algum ponto importante, né? Presunção de boa-fé do usuário. Que dê seu marca-texto. Pode marcar aqui. Cara, esse cara aqui é muito importante. Eu vou colocar aqui entre aspas, né? A palavra novo. É um marco muito importante. Presunção de boa-fé. Tá? Presunção de boa-fé. Eu tenho que explicar isso para você, eu tenho que falar isso para vocês. Hoje, quando eu estou colocando eu como usuário, professor Luiz de serviço público, você chega em qualquer repartição pública, cara, você não tem presunção de boa-fé. Você sabe por quê? Porque você tem que provar tudo. Você tem que provar tudo, cara. Você tem que levar certidão, você tem que levar firma reconhecida em cartório, autenticação, não sei o quê, tudo, né? Quando acontece isso, quando você chega num setor que você tem que provar tudo, o cara está mandando um recado para você, eu não confio em você, por isso que eu vou solicitar de você esse catatal de documentação para você provar. Agora mudou. Agora existe a presunção de boa-fé. Se você chegar lá e falar assim, sou eu. Pronto, o cara lá é obrigado a aceitar, porque agora tem a presunção de boa-fé. Você apresenta seu RG para ele precisa aí tirar uma cópia, né? Você leva a cópia autenticada. Não, desculpa, esquece, é tão tal de autenticada, que já está aqui, tem que tirar isso. Então, o que acontece quando tiver vigência? O órgão não vai pedir mais cópia autenticada, salvo algumas situações previstas no decreto 9094, que é objeto de outra aula, tá? O que eu quero falar para vocês da presunção de boa-fé? Então, hoje você vai chegar lá, estou dando um exemplo da presunção da boa-fé. Aqui é a cópia do meu RG. Tá? Aí, o agente público, ele vai olhar, você pode apresentar o original, apresentou o original, ele ali já dá kit, confere com o original, pronto, acabou. Antes ele não podia fazer isso, né? Antes ele tinha que ir lá no cartório. Então, a presunção de boa-fé do usuário. Cara, eu tenho certeza absoluta que este item não vai cair em concurso, vai despencar, tá? Despencar. Neste sentido, faço mais um apelo para vocês. Se vocês realmente quiserem o real entendimento dessa lei, tem que assistir a aula do decreto 9094. Mesmo que não esteja no seu edital, eu recomendo que você assista essa aula. Olha lá, 40 minutos de aula só, né? Então, segunda diretriz, você sempre vai ser atendido agora com presunção de boa-fé, salvo prova em contrário. É claro, se você agir de má-fé e descobrir, você vai perder todos os direitos e vai ser penalizado, né? Atendimento por ordem de chegada, ok. Ressalvado os casos de urgência e aqueles em que houver possibilidade de agendamento, asseguradas as prioridades legais, às pessoas com deficiência, aos idosos, às gestantes, às lactantes e às pessoas acompanhadas por crianças de colo, ou seja, lei de atendimento lá, se não me engano, a 10.078, né? Adequação entre os meios e fins, vedada a imposição de exigências, obrigações, restrições e sanções não previstas na legislação. Ou seja, o órgão somente vai poder te cobrar o que está na legislação. O que não tiver na legislação não pode ser cobrado, né? Inciso 5º, igualdade no tratamento aos usuários. Vedado qualquer tipo de discriminação. Tranquilo, também não tem muito o que explicar esse dispositivo. Cumprimento de prazos e normas procedimentais, né? Na Carta de Serviços ao Cidadão, que a gente vai ler daqui a pouco, lá diz isso. Então, o órgão é obrigado a publicar quais são os serviços que eles vão oferecer,
desses serviços que vão oferecer, qual que é o prazo aí para o atendimento, né? Eu dou um exemplo para vocês, né? Emissão lá do histórico escolar da escola pública, por exemplo, ou da universidade pública que você estudou, né? Então lá a universidade, a Secretaria de Educação, sei lá, o órgão competente que esteja vinculado a essa entidade, né? Deverá o quê? Publicar, por exemplo, o seu serviço, né? Emissão do histórico escolar. É um serviço, tem que colocar quais são os requisitos para solicitar esse serviço e o prazo para o atendimento. Tá aí para vocês, né? Bacana? Definição, publicidade e observância de horários e normas compatíveis com um bom atendimento ao usuário. Adoção de medidas visando a proteção à saúde e à segurança dos usuários. Ok? Lá o local de atendimento tem que estar de acordo com as normas aí de proteção à vida, né? 9. Tá? Importantíssimo, coloquei até em destaque. Autenticação de documentos pelo próprio agente público, à vista dos originais apresentados pelo usuário. Vedada a exigência de reconhecimento de firma, salvo em caso de dúvida de autenticidade. Então, olha aí, né? Olha a presunção da boa-fé, né? Uma das consequências da presunção da boa-fé, né? Agora, se tem dúvida da autenticidade daquele documento, aí você tem que realmente pedir, né? Ele está autorizado. E aí, professor? Aí, quem vai estar regulamentando isso aí, tá certo? É o decreto 9094 de 2017, né? Um decreto maravilhoso esse cara aí. Bacana? Vamos lá. 10. Manutenção de instalações salubres, inseguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao atendimento. Questão de concurso, pegadinha, né? O cara vai lá. Atividades insalubres, né? Ele coloca a palavra insalubres, né? Já invalidou. É o quê? Salubres, né? Vamos lá? 11. Eliminação de formalidades de exigências cujo custo econômico social seja superior ao risco envolvido, né? Então, sem formalidades. O decreto também fala bastante sobre isso, vai especificar, né? Observância aos códigos de ética ou de condutas aplicáveis às várias categorias de agentes públicos. É claro, todo ente público hoje praticamente tem o seu código de ética, tem que observar o código de ética. Aplicação de soluções tecnológicas que visem simplificar processos e procedimentos de atendimento ao usuário e propiciar melhores condições para o compartilhamento das informações, né? Ou seja, obriga aí o uso da tecnologia para melhorar o atendimento. 14. Utilização de linguagem simples e compreensível, evitando o uso de siglas, jargões e estrangeirismos, né? Ou seja, que a comunicação rápida, objetiva, clara. E, finalmente, vedação da exigência de nova prova sobre o fato já comprovado em documentação válida apresentada, né? Pode marcar esse outro item 10, cara. Eu vou ler de novo, ó. Vedação da exigência de nova prova sobre o fato já comprovado em documentação válida apresentada, né? Vamos supor o seguinte: você tem que apresentar um documento para provar tal situação no início do processo. Então, você foi lá e fez isso. Pronto. E aí, prof? Cara, já aconteceu comigo de eu levar várias vezes aquele documento. Agora não, você só prova uma vez, né? Olha aí, é fantástico isso aqui, essa lei, né? Falamos das diretrizes, agora a gente vai falar dos direitos. Direitos básicos, é importante dizer. Quando ele coloca direitos básicos, significa dizer que o sujeito não terá somente esses sujeitos, os usuários não terão somente esses direitos. Esses aqui são os direitos básicos. Primeiro direito básico: participação no acompanhamento da prestação e na avaliação dos serviços públicos. Você pode participar, né? 2. Obtenção e utilização dos serviços com liberdade de escolha entre os meios oferecidos e sem discriminação. 3. Acesso à obtenção de informações relativas à sua pessoa constante nos registros ou bancos de dados, observado o disposto no inciso 10 do caput do artigo 5º da Constituição Federal e a Lei 10.527. Já vou aproveitar e vou falar outro gancho e vou explicar o 3 e o 4 de forma conjunta.
Proteção às suas informações pessoais nos termos da Lei 12.527. Agora vamos explicar em detalhes esse cara aqui. Vem comigo aqui. Acesso à obtenção de informações relativas à sua pessoa constante nos registros ou bancos de dados. Ou seja, o que acontece, cara? Informação que diz respeito a você, tá? Ó, a informação que diz respeito a você, tá? A sua pessoa, você tem acesso. É você. Tem acesso. Bacana? Fechou? Está aqui. Aí ele vem aqui. Observado o disposto no inciso 10 do caput da Constituição Federal e a Lei 12.527. O que diz isso aqui? Observado o disposto, ou seja, uma exceção. Tá? Ou seja, quais são os dois tipos de informações? Informações, regra geral, é o quê? Regra geral, ela é o quê? Regra geral, ela é pública, todo mundo tem acesso. Agora, ela pode sofrer o quê? Restrição de acesso. Você pode ter restrição de acesso nas informações pessoais e naquelas informações onde colocarão em risco a segurança nacional, tá? Risco à sociedade e à segurança nacional. Só que essas informações vão receber essa restrição de forma provisória. Dada um tempo, essa informação vai ser pública. Então, está aqui para vocês essas duas informações, né? Então, isso diz aqui. Então, o quê? É geral, é um direito. Então, você pode receber as suas informações, né? Proteção às informações pessoais, né? Ok, agora vamos lá. Vamos ler esse cara aqui, o inciso 10 do artigo 5º da Constituição. Artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. São invioláveis a intimidade. Então, vamos lá. O que vai sofrer restrição de informação? Ó, a intimidade, a vida privada, ó, vida privada, certo? A honra e a imagem. Ó. 1, 2, 3, 3 e 4, tá? O que diz no inciso 4? O direito. O Estado, se é uma informação num caráter de intimidade, por exemplo, o Estado vai ter você tem o direito de ser protegido. Essa restrição. Isso diz o quê? Lá o inciso, isso diz lá o inciso, tá certo? Isso lá diz o inciso 4. Vou voltar aqui para vocês lerem, ó. Ó, proteção às informações pessoais. Vamos lá, questão de concurso. Informações pessoais a gente vai ler. São 4 situações, tá? Intimidade, vida privada, honra e imagem. Tá? Então tá lá. Então essas informações, o Estado tem o direito de proteger a sua imagem pessoal. Tá? Isso que está dizendo aqui. Tá? Professor, o que mais? Aí eu tenho que aprofundar esse assunto. Eu não posso explicar só isso para vocês, né? Então vamos lá. Então lá, primeiro, o 3, você tem direito a tudo. Agora, se essa informação, por exemplo, ó, colocar em risco a sua informação, mas é uma informação sua, se colocar em risco a segurança do Estado ou da sociedade, ela vai sofrer restrição, ó, observado o disposto, né? Então, pronto aqui. Então, isso que diz respeito. Agora, vamos só detalhar um pouquinho as informações pessoais. Lá na Lei 12.527, ela diz o seguinte, artigo 31. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais. Vai ao encontro de quê? Do artigo 5º, inciso 10º da Constituição. As informações pessoais a que se refere este artigo relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem. Gente, questão do concurso. O que é informação pessoal? Intimidade, vida privada, honra e imagem. Terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo, pelo prazo máximo de 100 anos, a contar da sua data de produção, agentes públicos legalmente autorizados e a pessoa a que ela se referir. E poderão ser autorizadas a sua divulgação ou acesso por terceiros diante a previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que a ela se referir, né? Então, esse aqui é o item de proteção da informação privada. Quarto direito do usuário. Atuação integrada e sistêmica na expedição de atestados, certidões, documentos comprobatórios e regularidade. E aí, professor?
Aí, mais uma vez, parece ser repetitivo, né? Mas o que vem garantir o seu direito é o Decreto 90/94. Ele fala muito sobre isso. Eu quero um exemplo aqui, tudo bem. Eu vou dar o meu exemplo, tá? Uma analogia para vocês e depois eu vou ampliar mais esse exemplo da aplicação desse direito. Olha que coisa boa para nós. Eu fui renovar o meu passaporte das minhas crianças. Cheguei lá na hora, tem que apresentar o título de eleitor, nada autenticado, tá certo? Nada autenticado, porque o decreto 90/94 já está valendo, tá? Nada autenticado. E eu esqueci aqueles canhotinhos de eleição, tem aqueles trocinhos que você vai lá, cara do céu. Eu esqueci aquele canhotinho, cara. E aí, professor? Aí falei, puxa, vou ter que agendar de novo. Aí, a própria atendente, como o sistema é integrado, certo? Ela entrou lá no sistema da Justiça Eleitoral e tirou a certidão e passou. Pronto, está aí. Então, com o decreto 90/94, e em atendimento, o inciso 5º, tá, do artigo 6º da lei, diz o seguinte também, você vai participar de uma licitação, por exemplo, você está precisando de uma certidão do INSS, do FGTS, uma certidão negativa da dívida ativa da União, você não precisa mais ficar apresentando, porque agora, com força desse disposto aí, os bancos de dados são todos integrados. Então, o que acontece? Se vira poder público. Então, você agora, poder público, você vai ter que buscar tudo isso, né? Então, você vai ter que buscar a informação do seu cliente, do seu usuário do serviço público nos outros bancos de dados, sem ficar oprimindo o cara lá. Vai na órgão, volta em tal órgão. Chegou lá, venceu ontem a sua certidão do INSS. Aí você volta com o processo. Agora não, como o INSS é governo, o agente público tem a obrigação de ir lá e buscar. Pronto, 10. Maravilhoso, está aí, né? Obtenção de informações precisas e de fácil acesso em locais de prestação de serviço, assim como a sua disponibilização na internet, especialmente sobre direito, né? Horário de funcionamento das unidades administrativas, serviços prestados pelo órgão ou entidade de sua localização e a indicação do setor responsável pelo atendimento público, acesso ao agente público ou ao órgão encarregado de receber a manifestação, a situação da tramitação dos processos administrativos que figure como interessante e, finalmente, o valor das taxas e tarifas cobradas pela prestação dos serviços, contendo informações para a compreensão exata da extensão do serviço prestado. Então, aqui são os 6 direitos do usuário. Se na prova colocar consumidor, está errado, aqui é o usuário, uma lei específica, né? Artigo 7º, vem comigo aqui. Os órgãos e entidades abrangidos por esta lei divulgarão a carta de serviços ao usuário. Então, olha aí, tá? Deu um upgrade aqui a carta de serviços ao usuário. Parágrafo 1º. A carta de serviços ao usuário tem por objetivo informar o usuário sobre os serviços prestados pelo órgão ou entidade, as formas de acesso a esses serviços e seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público. A carta de serviços ao usuário deverá trazer informações claras e precisas em relação a cada um dos serviços prestados, apresentando, no mínimo, informações relacionadas ou seja, a carta de serviço é o quê? Vai ser um documento onde vai passar todas as informações relevantes do serviço prestado pelo órgão. Esse é o objetivo dela. Vai ter serviços oferecidos, requisitos, documentos, formas, informações necessárias para acessar o serviço, né? Porque, às vezes, para você solicitar um serviço público, você tem que ter o quê? Um requisito. Tá? Quais documentos que você deve apresentar, qual que é a forma de apresentação, tá? Quais informações necessárias para acessar o serviço, principais etapas para o processamento do serviço, ou seja, vai ter um fluxo, né? Vai ter uma visão processual modernizado já em relação a isso, previsão do prazo máximo para a prestação do serviço, muito importante isso, forma de prestação de serviço e, finalmente, o último requisito da Carta de Serviços ao Cidadão.
locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação dos serviços, né? Parágrafo 3º. Além das informações descritas no parágrafo 2º, que é aquele rol lá, né, da Carta de Serviços, deverá detalhar compromissos e padrões de qualidade no atendimento relativos, no mínimo, os seguintes aspectos. Ou seja, não basta você comunicar quais são os serviços e como serão feitos. Agora você tem que colocar o quê? Indicadores de qualidade. Quais são elas? Prioridades de atendimento, previsão de tempo de espera para o atendimento, mecanismos de comunicação com os usuários, procedimentos para receber e responder às manifestações dos usuários e mecanismos de consulta por parte dos usuários acerca do andamento do serviço solicitado e de eventual manifestação. Por isso que essa lei tem um vacatio legis, ou seja, um tempo para entrar em vigor mais longo, porque toda a administração pública vai ter que prestar isso. Isso é um direito seu, cara, um direito seu aí, né? A Carta de Serviços ao Usuário será objeto de atualização periódica e de permanente divulgação mediante publicação do sítio eletrônico do órgão ou entidade na internet. Quinto, regulamento específico de cada poder e esfera de governo disporá sobre operacionalização da Carta de Serviços ao Usuário, né? Então, pronto. O que quer dizer aqui? Pode ter certeza que em pouco tempo todos os órgãos vão ter sua carta de serviço. E essa carta de serviços pode ter certeza absoluta que cairão na prova, ser cobrado na prova. Tem que lembrar o seguinte, carta de serviço, lei 13.460, que é essa lei, essa carta de serviço tem que atender os ditames que eu passei para vocês aí, né? Bacana, todos eles, ok? Galera, vamos dar uma paradinha para um café aí e a gente volta na segunda parte para concluir essa grande aula. Fui, tchau!